Proteção ao trabalho conflita aparentemente com desenvolvimento econômico. É isso que se fala por aí, a empresa gera empregos e não pode ser restrita nas suas atividades, na sua forma de organização, em razão da necessidade de alguma proteção ao trabalho. Este aparente paradoxo acaba prejudicando demais as relações entre empregados e empregadores e isso deságua na Justiça do Trabalho. Se é trabalho, pode chegar, é o podcast da Escola Judicial da 5ª Região, Tribunal Regional do Trabalho da Bahia, que para responder essas questões irrespondíveis conta com a presença muito honrosa e feliz da professora Ana Frazão, que conhece profundamente direito comercial, direito econômico e tem uma afinidade com o mundo do trabalho bastante aguçada. Professora, obrigado pela sua disponibilidade, é uma alegria imensa recebê-la. Muito obrigada, o prazer é todo meu. Muito bem. Combina equilíbrio econômico, desenvolvimento econômico e proteção ao trabalho de que forma? Hoje, de acordo com a melhor teoria econômica e também com as evidências empíricas que nós temos, a resposta é afirmativa. Agora, essa resposta é, de certa forma, surpreendente, porque ela questiona décadas de uma teoria econômica que levava a uma conclusão diametralmente oposta. Então, eu acho que é importante a gente saber que direitos são custos, e claro que o aumento da proteção do trabalho sempre vai repercutir em um número maior de custos por parte dos agentes empresariais. A grande questão é em que medida isso é necessário diante da proteção do trabalho, da dignidade da pessoa humana, e em que medida isso, além de necessário do ponto de vista da proteção do trabalhador, é também compatível com o objetivo maior de crescimento econômico. Então, o que a gente percebeu é que durante muito tempo, os mercados de trabalho eram vistos pelas lentes dos mercados tradicionais. E se partia da premissa de que todo o aumento da proteção de trabalho iria necessariamente resultar numa diminuição da oferta de emprego, o que estimulava a retórica de que, a pretexto de proteger o trabalhador, o direito do trabalho desprotegeria num sentido macro, porque reduziria a oferta de empregos. E durante muito tempo, um dos postulados dessa teoria econômica tradicional, e é importante mencionar teoria, porque nunca houve realmente um trabalho empírico para se verificar isso realmente na realidade dos fatos, partia dessa premissa. Se eu aumento o salário mínimo, vamos imaginar salário mínimo como aquele piso básico de proteção, necessariamente eu vou reduzir a oferta de emprego. O que houve de novo nos últimos anos é que vários economistas começaram a fazer experimentos controlados, dentre eles David Card, que ganhou recentemente o Prêmio Nobel de Economia, e eles demonstraram claramente que essa relação não existe. Ou seja, eles fizeram estudos de caso em estados norte-americanos para demonstrar que mesmo com o aumento do salário mínimo, não só não houve a redução da oferta de emprego, como em alguns casos houve o aumento da oferta de emprego. E mais, que ao se aumentar o poder de demanda do trabalhador e o poder de demanda da sociedade como um todo, existe uma espécie de efeito multiplicador. Porque aquele trabalhador, mais consumidores, exatamente. Eles vão poder adquirir, inclusive, os produtos e serviços das indústrias nas quais eles trabalham. E é isso que torna essa discussão hoje tão fascinante. Então, se durante muito tempo houve essa tensão, eu não tenho como ter crescimento econômico protegendo o trabalhador ou reduzindo desigualdade, hoje, pelo contrário, esses objetivos têm sido vistos numa perspectiva de convergência. E é muito interessante porque essa discussão se conecta muito com a redução da desigualdade. Também durante muito tempo se entendeu, primeiro a gente precisa crescer e depois a gente reduz desigualdade. Né? Depois que a gente vai distribuir o bolo. E nunca chega a época de cortar o bolo. Essa é a questão. Né? E hoje o que a gente tem visto é que os índices altos de desigualdade comprometem o próprio crescimento econômico. Então vejam que reduzir desigualdade, proteger trabalhador, são hoje questões que estão inseridas dentro de um projeto de crescimento econômico. Isso leva à questão, professora, de que o lucro deixa de ser a única finalidade da empresa, ela tem outros compromissos, não? Exatamente. Essa é a ideia e é isso que se exige no caso brasileiro, em razão de uma Constituição, cujo artigo 170 diz claramente isso, né? Que a ordem econômica é baseada na livre iniciativa, na valorização social do trabalho e tem por objetivo assegurar a todos uma existência digna de acordo com os princípios da justiça social. Então, a gente já tem uma dimensão normativa. Durante muito tempo, essa dimensão normativa conflitou supostamente com o mundo dos fatos. Era como se a Constituição estivesse prevendo algo que fosse contrário ao crescimento econômico. E hoje a gente tem visto que
proteger o trabalhador, reduzir desigualdade, não só não impede o crescimento, como pode ser uma mola propulsora desse crescimento. É claro que aí a gente vai ter que entrar numa discussão, qual é o limite dessa proteção? É claro que se eu coloco um valor de salário mínimo muito alto, isso vai inviabilizar e, consequentemente, esses efeitos econômicos perversos de redução de oferta de emprego existiriam. Mas a gente encontrando esse equilíbrio, certamente que seria o melhor caminho. Aí as coisas andariam juntas, né? As coisas andariam juntas. Esse discurso que a senhora se referiu como sendo muito antiquado é ainda bastante presente dentro dos processos e das relações na justiça do trabalho. Não posso contratar mais mulheres porque tem a estabilidade de gestação. Não posso contratar não sei quem porque tem a garantia. E aí é ótimo que seja desmitificado, não? É isso. Desmontado. Esse é um ponto muito interessante que você menciona e mostra todo o lado ideológico e retórico da economia. A economia é uma ciência social e a gente não pode ignorar isso. Não se trata de uma ciência objetiva, ainda que às vezes tente se apresentar como tal. E é muito interessante a gente perceber que por trás das ideias econômicas existe um jogo muito forte de interesses. O Paul Krugman, que é também um prêmio Nobel de Economia e um dos economistas mais importantes do mundo, ele tem um livro que chama Zombie Ideas, as ideias zumbis, exatamente para mostrar que várias ideias econômicas, elas sobrevivem mesmo quando são refutadas por evidências em sentido contrário. Então elas se tornam meio que zumbis. Ele diz, olha, deveriam ter sido enterradas, mas não são. E por que elas não são? A resposta é porque existe muito dinheiro e interesse econômico para que essas ideias se mantenham mortas-vivas. A gente não consegue enterrar, porque existe uma retórica que é muito interessante em prol dos interesses do capital. Então isso mostra muito bem que existe um mercado de ideias, e como eu sempre digo, esse mercado de ideias ele não é funcional. Às vezes as ideias que mais circulam, que mais aparecem na grande mídia, não são as melhores ideias ou as ideias que têm mais lastro em evidências empíricas. São aquelas ideias que têm mais interesses por trás e mais dinheiro financiando a sua divulgação. São os zumbis patrocinados. São os zumbis patrocinados. E aí eles ocupam o espaço todo. É só a gente ver a grande mídia. Nós estamos falando aqui dessa questão da proteção do trabalho, esse tipo de postura quase que não é divulgado na grande mídia. A grande mídia continua divulgando ideias zumbis que partem da premissa de que o direito do trabalho é um obstáculo ao crescimento econômico, que qualquer tipo de proteção do trabalho de fato inviabiliza a atividade empresarial. Ideias totalmente superadas, mas que continuam sendo amplificadas e muitas vezes vão se naturalizando no próprio seio da sociedade, começa a fazer parte de uma cultura. Até o próprio trabalhador começa a acreditar nisso. E, realmente, ao meu ver, isso é um grande problema. E é um extremo perigoso quando ele começa a acreditar, é um porque extremo ele perde perigoso. a noção de classe, né? Ele Totalmente. acha que ele é um sócio do outro. Ou que ele é o responsável pelas suas próprias dificuldades, quando, na verdade, essas dificuldades são estruturais. Não dá para a gente falar em meritocracia num país tão desigual como o nosso. Qualquer um que vai falar sério de meritocracia sabe que há necessidade de uma equalização mínima dos pontos de partida. Eu não tenho como comparar um filhinho de papai que tem acesso à melhor educação com muitas vezes uma pessoa que hoje é motorista de um aplicativo porque nunca teve acesso a uma educação, à saúde, que viveu num lar sem nenhum tipo de harmonia. São cenários totalmente incomparáveis, né? Sim. E aí a meritocracia passa uma régua e diz: você é culpado pela sua incompetência. Exatamente. Chegou aqui porque não quis. Exatamente. O outro vizinho chegou, que tomou leite A desde pequeno, etc. Então, esse é um ponto importante. A gente continua acreditando nesse discurso meritocrático, que hoje não é verdadeiro nem em países desenvolvidos. Quando a gente analisa hoje as recentes pesquisas que acontecem nos Estados Unidos, a gente percebe que o principal fator hoje de determinação do sucesso econômico de uma pessoa é o poder aquisitivo dos seus pais. Então não estamos falando mais agora de esforço, de talento individual. Meritocracia dos pais, então. É o que eu chamo de meritocracia hereditária. É ótima expressão. Né? Que é um fenômeno muito presente no nosso país. Os filhos de ricos têm mérito. Exatamente. E aí não adianta a gente dizer, olha, mas o fulaninho era filho de uma empregada doméstica e conseguiu chegar. Acontece, mas são exceções que, do ponto de vista estatístico, não têm uma maior relevância e mais. Pessoas que ou tiveram muita sorte ou que tiveram que fazer um esforço sobre-humano, enquanto os filhos das classes abastadas
pouco vão ter que fazer ou vão ter que se esforçar muito menos para manter o padrão de vida dos seus próprios pais. Há um contraste que a gente vê na vida de relações. Em geral, os filhos das pessoas com alguma possibilidade não vão para o mercado antes do fim da sua formação, que às vezes envolve a especialização, o doutorado, etc., e os pais se orgulham. E, ao mesmo tempo, estes pais dizem para a sua empregada: que bom que seu menino de 12 anos já conseguiu um lugar na oficina para aprender um ofício, né? Exatamente. E vejo que isso no Brasil tem acontecido até com as carreiras públicas, até pelos gargalos do concurso. Dificilmente quem não é filho de uma elite, que possa muitas vezes manter aquela pessoa estudando, às vezes por 3, 4, 5 anos, com direito aos melhores cursinhos e coaches, dificilmente as pessoas conseguem ser aprovadas, né? E aquilo que deveria ser, do ponto de vista da promessa constitucional, um acesso democrático, deixa de ser democrático. Exatamente. Ou poderá passar a ser com o regime das cotas, mas exatamente. Para compensar, em alguma medida, essa desigualdade. Nós vivemos num país em que, em 2016, me parece que essa estatística não mudou tanto assim, nós tínhamos mais de 90% dos brasileiros considerados analfabetos funcionais. Ou seja, pessoas que, ainda que formalmente alfabetizadas, não tinham capacidade de fazer contas mais complexas, do ponto de vista matemático, e nem tinham capacidade de interpretar textos complexos. A pergunta é: como se falar em meritocracia nesse cenário? É uma grande falácia. E como dizer que o concurso público é um acesso democrático para essas pessoas? Exatamente. Né? 90% que não leem, concorrendo com os 10% que terminaram o doutorado. Exatamente. O modelo tradicional de trabalho vem sendo objeto de questionamento nessa linha dos custos. O emprego é caro, segundo se afirma. Eu não vejo nenhuma demonstração empírica. Há até um economista que agora aposentou-se já há alguns anos, mas vem sempre identificado como professor da FEA, da Faculdade de Economia da USP, que tem um número que é 103,48% é o custo de cada empregado. Então, para cada salário, para cada R$1 de salário, há 103% de custos, e é uma conta não claramente demonstrada até agora. Isso tem levado, eu estou compartilhando minha experiência de juiz do trabalho do primeiro grau, há uma insistência das defesas e das empresas de que o emprego não é a única forma de organização do trabalho e nem é a melhor, e, portanto, a gente tem outras. Isso não é incompatível com a própria ideia da organização capitalista, que é baseada no poder central do empregador. A empresa baseia-se no poder daquele que tem coragem e meios para empreender. Em contrapartida, ele tem o direito de mandar. Se eu vou entrar nesse ciclo, eu tenho que entrar necessariamente por subordinação, não é? Com certeza. E sob vários aspectos, isso envolve uma grande subversão do princípio que é fundamental não só para o direito do trabalho, mas para todas as áreas de regulação econômica, que é o princípio da supremacia da realidade sobre a forma. Eu até entendo que a criatividade empresarial ela deve permitir o surgimento de novos modelos de produção e de trabalho. Mas o que há de novo em um trabalho plataformizado? É possível dizer que esses trabalhadores são empreendedores quando eles nem precificam o próprio trabalho, quando a direção empresarial é toda da plataforma? Aí você vai dizer, não, mas a plataforma não executa diretamente o trabalho. Bom, a Nike, grandes empresas, há muito tempo já não colocam a mão na massa. A gente sabe que a atividade empresarial hoje é atividade de direção, muito mais do que a da produção em si. Então, numa situação como essa, o que a gente percebe é, bom, poderíamos até falar em novas formas de trabalho, isso poderia até ser interessante, mas estamos realmente falando de novas formas de trabalho? Ou, na verdade, estamos simplesmente vendo novas formas de subordinação que tentam simplesmente ser disfarçadas a partir de um discurso que é meramente retórico? Porque quando a gente vai avaliar a realidade, em muitos casos a gente vai perceber, sim, a mesma subordinação e esse mesmo modo de produção a que você se referiu. Do século XVIII, Exatamente. Verdade. Agora um pouco intermediado por sistemas algorítmicos, ou seja, o grau de sofisticação aumenta, mas a questão é, a subordinação deixa de existir? Eu quase morri de alegria com a sua expressão. Esse princípio se aplica a outros espaços do direito, porque os juízes do trabalho, em geral, têm vergonha de falar em voz alta que existe um princípio da primazia da realidade. É como se isso fosse antiquado e o moderno é a gente abandonar esse princípio. Portanto, se aplica à teoria dos contratos. Teoria dos contratos, direito antitruste, todas as áreas, como eu digo, de regulação dura, o direito ambiental, né, direito tributário, é isso que a gente quer saber.
né? Ou seja, o que é o fenômeno econômico e como é que ele se organiza. A forma jurídica é menos importante a essa altura. Senão a gente vai voltar a ser aqueles juristas tradicionais que, enfim, se deixam seduzir pelas formas e acabam não vendo a realidade tal como ela é. O que tem acontecido com algumas decisões do Supremo, notadamente monocráticas, neste trabalho que a senhora mencionou de plataformizados, não? Totalmente. E não só nesse tema, como também em vários outros temas, nos quais o Supremo chancela iniciativas legislativas, tais como do Salão Parceiro, transportadores autônomos de carga, que criam uma total subversão. A lei tenta apreender aprioristicamente o fenômeno e dizer, olha, nesse caso não pode haver relação de trabalho. Como não pode haver? Né? Se ela é uma relação baseada na verdade. Não faz sentido. É uma lei que, de certa forma, legitima a fraude e a subversão da realidade. Então, ao meu ver, a lei é que teria que ser inconstitucional e não ser chancelada pelo Supremo Tribunal Federal, partindo da premissa de que, bom, estamos diante de novos tempos e estamos fazendo isso em prol do crescimento econômico. Esse é o problema. O Supremo Tribunal Federal ainda é muito refém de uma teoria econômica completamente desatualizada. Ou seja, ele tenta fazer um diálogo com a economia, mas ele está parado no tempo. A fundamentação dessas decisões é quase toda formada de ideias zumbis. Patrocinadas, infelizmente. Exatamente. Grandes advogados, grandes interesses. E às vezes parece que talvez os próprios magistrados não estejam interessados em se abrir para um debate econômico mais amplo. Eu sempre digo que hoje há algumas áreas como economia, tecnologia, em relação às quais o jurista não tem mais a opção de não dialogar com essas áreas. Ele precisa entender minimamente dessas áreas, senão ele não consegue exercer o seu ofício. Mas isso exige de nós também um sacrifício muito grande. Claro, né? Aprender não é fácil. Aprender não é fácil. E uma abertura também para a pluralidade. Não adianta eu querer incorporar argumentos econômicos nas minhas decisões se eu não entendo desses argumentos econômicos, se eu não tenho capacidade crítica para avaliar esses argumentos, se eu não consigo me atualizar em termos de debate econômico. E na prática é isso que tem acontecido. Então a gente tem visto o discurso jurídico sendo colonizado por um discurso econômico e o que é pior, um discurso econômico totalmente superado, totalmente ultrapassado. Ao apreciar o tema 725, que é aquele que trata da terceirização irrestrita, não é? O Supremo mencionou, o voto condutor menciona diversos estudos sobre terceirização para concluir que ela é um fenômeno positivo. Eu não sou capaz, porque não tenho a especialização econômica para dizer que eles sejam atualizados ou não, mas eles são todos estrangeiros. Ao tempo em que nós temos no Brasil, na UNB, por exemplo, na Unicamp, por exemplo, trabalhos de pesquisas empíricas sobre a terceirização antigos e densos empíricos. E mostrando o contrário, né? Exatamente, a nossa realidade é muito diversa daquilo. Não? Muito diversa. E aí, de novo, baseados em teorias zumbis, foram chegar a uma conclusão mentirosa. Não é? Mentirosa. Porque, veja, a terceirização, se a gente for analisar do ponto de vista econômico, se eu coloco um agente a mais na cadeia, a rigor, eu estou aumentando o preço, o custo dessa produção. A não ser que esse agente ele tenha um alto grau de expertise para dizer, olha, mesmo com a sua introdução na cadeia, a redução que ele trará em termos de know-how e qualificação é tal que ainda assim, no final das contas, você consegue diminuir. O que a gente tem percebido é que a lógica da terceirização não envolve isso, ela envolve tão somente o achatamento do salário dos trabalhadores. É isso que possibilita que mesmo com a entrada de um novo agente econômico, você ainda consiga baratear o custo. E, infelizmente, o Supremo não consegue, muitas vezes, ver o óbvio, porque, para mim, isso seria o óbvio, até quando estamos falando de atividades terceirizadas que não envolvem maior tipo de especialização. Exatamente. E estes terceirizados, na ideia da fragmentação da organização da classe trabalhadora, têm direitos muito restritos de negociação coletiva. Eles não têm poder de negociação coletiva. Exato. Então eu tiro um operário industrial cujo sindicato é forte, coloco no lugar dele um que custa metade, um terço, e não tem direito nenhum. Né? Exatamente. E vejam também a perversidade, mesmo nesse julgamento, o Supremo sempre procurou, até porque ele não poderia legitimar a fraude, tá? Então eu aceito a terceirização desde que de fato ela seja uma terceirização. Há ressalvas. Né? Há ressalvas, assim como há responsabilidade subsidiária do tomador de serviço. Porque como a melhor teoria econômica de hoje mostra, eu posso terceirizar atividades, mas eu não posso terceirizar a responsabilidade.
Porque se eu exerço poder sem responsabilidade, os meus incentivos econômicos são para abusar desse poder. Né? Eu sempre gosto de dizer isso, esse princípio do equilíbrio entre poder e responsabilidade, ele é moral e ele é jurídico, mas ele também é econômico, porque ele trabalha com incentivos. Sim. E o que é que o Supremo faz? Então, olha, você vai terceirizar, mas algum tipo de responsabilidade você tem. Uma responsabilidade em elegendo, quem é que você está escolhendo, uma responsabilidade em vigilando, não é verdade? Mas, porém, agora, quando os casos chegam para o Supremo, ele mesmo se volta contra a sua própria decisão, ignorando que a terceirização envolve também uma série de responsabilidades, né? Guardadas as devidas proporções, veja como isso é interessante. Quando a gente vai analisar o campo da privatização, o próprio Estado está terceirizando atividades supostamente públicas para atividade privada. Há vários autores que dizem que uma boa privatização requer mais Estado. Porque a partir do momento em que o Estado transfere atividades importantes para um particular, ele tem que criar uma estrutura de acompanhamento e gestão que é também muito importante. Por que isso seria diferente na atividade privada? Né? Para eu terceirizar, e isso pode ser interessante, eu também não posso abrir mão da boa escolha, do bom acompanhamento, até porque o Supremo disse que eu tenho uma responsabilidade subsidiária. Mas se o próprio Supremo não exerce ou não chama atenção para isso, na prática, a terceirização da atividade vira também uma terceirização da responsabilidade. Eu terceirizo, não é mais problema meu. Se adotou trabalho escravo, se não está cumprindo os direitos dos trabalhadores mínimos, problema meu, porque eu terceirizei. E, obviamente, isso corrompe toda a lógica empresarial. E o que é curioso é que o motivo de ter chegado essa questão ao Supremo foi a iniciativa do capital em questionar a inconstitucionalidade da responsabilidade subsidiária, porque não estava na lei e, portanto, teria sido uma criação da jurisprudência do Tribunal Superior do Trabalho, e esse tiro, pelo menos essa parte, saiu pela culatra, porque o Supremo disse o contrário, não é? É a responsabilidade subsidiária. Mas não cobra. Exato. Né? Então fica Agora, frágil. nós agimos muito incoerentemente, porque responsabilidade da cadeia de consumo, por exemplo, nós somos muito orgulhosos em dizer nosso Código de Defesa do Consumidor responsabiliza do camelô que vendeu óculos até o fabricante da matéria-prima. Mas no trabalho isso é civilizado. Agora, o trabalho não. Mas sabe qual é a diferença? A alta cúpula do judiciário, inclusive os ministros do Supremo, eles são todos consumidores. Então, eles conhecem esse mundo e têm todo o interesse em disciplinar isso. O mundo do trabalho é um mundo ainda muito desconhecido da maior parte das pessoas. São poucas as pessoas que têm noção do que é a vida de um trabalhador brasileiro, do que é a vida de uma trabalhadora brasileira que às vezes não dorme durante a noite porque está tendo que fazer comida para a família, fazer faxina na casa, acorda 4 horas da manhã para sacolejar 2 horas num ônibus, para trabalhar muitas vezes para ganhar um salário de fome e voltar para casa e ainda ter essa dupla jornada doméstica. Então, o grande problema, ao meu ver, é que os julgadores não têm essa alteridade. Eles vivem numa elite, essa é a grande verdade, não estão dispostos a olhar para a vida dessas pessoas e, com isso, não conseguem ter nem empatia e nem um conhecimento mínimo dos desafios que um trabalhador brasileiro precisa passar. Ótimo. Há decisões, inclusive, que falam de autonomia do trabalhador, essas do Supremo, e a gente vai olhar o caso concreto, o trabalhador ganha R$3.500, R$4.000. Um analfabeto funcional que não tem nem noção. Da reforma liberal de 17 fixa um patamar, né? O trabalhador que é o chamado não submisso, não hipossuficiente, tem que ganhar o dobro do teto da Previdência, R$15 ou R$16.000 hoje. E aí vem o Supremo e diz, não, outro dia eu li uma de um repórter de campo que ganhava R$3.500, foi empregado, depois PJ, depois empregado. E aí reclamou, ganhou, e o Supremo disse, não, ele está esclarecido, ele fez uma opção de ser PJ com R$3.000 de... Cada vez mais a gente tem discutido o consentimento em todas as searas, né? Porque uma teoria econômica tradicional, ela diz que nós somos agentes racionais, com ampla informação e sempre com uma alta gama de possibilidades. E o que a gente tem visto temos inúmeras limitações de racionalidade, temos inúmeras limitações de acesso à informação e muitas vezes não temos informação. Por que o consentimento na Lei Geral de Proteção de Dados é considerado uma base frágil? Porque em muitos casos eu consinto. É pegar ou largar. Eu não tenho efetivamente uma escolha autônoma. Será que o trabalhador
que normalmente se depara com escolhas tipo, ou eu aceito isso, ou eu estou sem emprego e não tenho como me sustentar. Será que realmente estamos falando de uma plena autonomia aqui? Ainda mais diante de pessoas pouco qualificadas ou que muitas vezes estão sujeitas a salários muito baixos? Acho que a gente precisa romper um pouco esse dogma desse mundo da Alice no País das Maravilhas, de que todos nós somos plenamente capazes e consentimos de maneira autônoma em relação a todos esses aspectos. Se isso não tem acontecido nem com agentes qualificados, né, imagine então com trabalhadores. E repito, quando a gente agrega o problema do analfabetismo funcional, como é que a gente vai esperar de trabalhadores muitas vezes que não têm educação, que não têm ideia do que é um sistema jurídico, de qual é a estrutura dos seus direitos, possam efetivamente negociar? Não é uma negociação minimamente justa e muito menos autônoma. Muito menos autônoma. Grave. Eu queria desviar o nosso tema um pouco, professora, para a recuperação judicial. Não está distante disso que a senhora está abordando, mas é de outra perspectiva. A lei da recuperação judicial veio para fazer um marco muito positivo em prol da manutenção da empresa, o que é moral e juridicamente sustentável. Mas a prática tem mostrado que elas demoram muito. E depois de iniciado o processo, embora tecnicamente haja uma separação clara entre créditos que participam do plano, concursais, e créditos extraconcursais, em termos práticos, porque quem julga isso é o STJ, apenas os créditos concursais são protegidos e os outros ficam abandonados. Então, o empresário, estou baixando para um exemplo muito medíocre, se deixar de pagar a luz no dia seguinte à aprovação do seu pedido de recuperação judicial, ele tem a luz cortada, por isso ele paga a luz. Mas se ele não pagar verbas rescisórias do seu empregado que ele demitiu depois do início da recuperação, não vai lhe acontecer nada, porque o empregado virá à Justiça do Trabalho, obterá uma sentença que não pode ser executada, porque qualquer ato de expropriação vem lá o STJ e diz, não, vamos preservar a empresa. Não foi muito além a proteção empresarial do que a lei, que já era avançada, previa? Esse é um ponto bastante interessante, né? Porque a atual lei, ela procura romper um pouco aquela lógica de que, da antiga concordata, sim, de que a gente tem que analisar esse problema menos pela ótica dos credores e mais pela ótica da empresa, e que a manutenção da empresa, de fato, é um valor. Uhum. Até por isso a gente limita os créditos trabalhistas prioritários, a gente vai possibilitar uma sucessão de empresas, muitas vezes, né, sem a responsabilidade, ou seja, há escolhas trágicas, né, e é muito interessante que quando o Supremo analisa a ação direta de inconstitucionalidade que impugna essa lei, ele meio que diz, olha, aqui o cobertor é curto. Se a empresa chegou numa situação de crise, todos nós sabemos, do jeito que está, ela não tem condições de honrar seus compromissos. Não há uma solução 100%. A gente começa a trabalhar com soluções de consenso e um equilíbrio de interesses que não é fácil. Porém, hoje, já com toda a experiência, a gente caminha numa conclusão muito semelhante à que você está dizendo, que às vezes, a pretexto de proteger a empresa, a gente está possibilitando recuperações que, na prática, mantêm artificialmente empresas inviáveis, e a gente está possibilitando, dentro dessas recuperações, uma série de situações que não são minimamente justas. A senhora mencionou 2 autores. Pode ajudar a gente mais nisso? Quem se arvorar a sair dessa inércia e aprofundar-se nos pensamentos econômicos não zumbis, deve estudar quem? Olha, eu mencionei o Paul Krugman, que é o do Ideias Zumbis. Esse é um livro excelente. Eu aconselho muito Joseph Stiglitz, também prêmio Nobel, com excelentes livros nesse sentido. A Esther Duflo e o Banerjee, eles têm um livro recente também, prêmios Nobel, que chama Good Economics for Hard Times, e que é um livro muito interessante. E me parece que, assim, para um começo de conversa, dentre autores que eu gosto muito, esses são excelentes. Eu sempre gosto de citar, porque às vezes quando a gente vai falar de um discurso econômico contra o mainstream, parece que nós somos ou subversivos, ou comunistas, contra o capitalismo. A gente vai dizer, não, a gente está aqui se baseando em economistas de escola, que na verdade capitalistas,
né, todos prêmios Nobel de Economia e todos interessados realmente não em acabar com a economia de mercado, mas em torná-la mais funcional, mostrando que muitas vezes esses objetivos estão alinhados, né? Proteger o trabalho na medida correta é algo compatível e muitas vezes necessário para o crescimento econômico, para a gente tentar voltar ao fio condutor da nossa conversa. Porque são interdependentes. Porque são interdependentes. Né? A sua visão do horizonte é de alguma forma otimista? Sim, eu acho que todo professor ele mantém um pouco esse otimismo, né? Aquela ideia de que, bom, talvez as novas gerações consigam fazer melhor o que nós não estamos fazendo. Agora, vamos combinar que para ser otimista no Brasil, a gente precisa ter quase que um esforço constante, porque a gente percebe que esse discurso econômico ele ainda é muito forte, né, muito enraizado, e o contato que o Poder Judiciário vem tendo com a economia, ao meu ver, tem sido um contato muito disfuncional. Mas eu ainda tenho muita esperança, né, de juízes. Eu acho que, por isso que eu gosto muito de estar em eventos com juízes, porque eu acho que quem tem a caneta na mão tem muita responsabilidade, e o poder transformador de um juiz é muito grande. Então, às vezes, se de 100 juízes, um resolve sair dessa bolha, estudar um pouco mais economia e enfrentar esses argumentos de uma maneira séria, eu já digo, bom, talvez ele já consiga exercer um poder transformador que compense a inércia dos outros 99, né? Que bom, há espaço para otimismo, então. Eu acho que há espaço para otimismo, sim. O diálogo entre direito e economia, sem dúvida nenhuma, é muito rico, porque uma coisa que a gente percebe muito nessas discussões é como se os juristas lidassem com o mundo do dever ser, sem qualquer compromisso com a realidade, e a economia descrevesse uma realidade objetiva, quando a gente sabe que não é nem uma coisa nem outra. Mas não adianta o jurista chegar para um economista e falar assim, olha, mas a Constituição exige justiça social. A gente tem que trazer a discussão também para o terreno deles e enfrentar os argumentos econômicos. Senão fica um pouco esse diálogo surdo, né, de surdos, em que um fala, o outro não ouve e cada um continua a divulgar as suas mesmas ideias. Professor, obrigado pela sua generosidade. Imagina, foi muito um grande rica. prazer. A sua intervenção vai ser muito proveitosa para todos, com certeza. Obrigada, foi um grande prazer. Este foi Pode Chegar, o podcast da Escola Judicial da 5ª Região, Tribunal Regional do Trabalho da Bahia. Até o próximo episódio.